Você já viu uma pessoa alta, pesada e com cara de mal? E toda vez que você olhava pra ela, você ficava pensando, meu Deus, ela deve ser uma pessoa muito má, deve ser violenta, briguenta. Porém, quando você foi conversar com ela, você percebeu que não era nada disso, era tudo preconceito da sua cabeça? Ou quando você viu alguma pessoa que tinha um semblante de ser arrogante ou metida, porém quando você foi conversar com essa pessoa, novamente você percebeu que ela não era uma pessoa metida ou arrogante, era apenas um preconceito que você criou quando olhou para ela. Por que que você tem isso? Já parou para pensar? Toda essa aura e esse preconceito que você adquire antes mesmo de sequer ter conversado com a pessoa, chama-se efeito halo, que nada mais é, para quem não sabe, algo que nós humanos fazemos, que é o ato de julgar pessoas ou objetos de acordo com determinadas características que eles possuem, como aparência, altura e vários fatores que todos eles somados você cria um preconceito. Antes mesmo de você ter falado com a pessoa, você já pode gostar dela ou odiar ela sem sequer ter se comunicado com ela. Esse é o efeito halo. E com isso entra o poder da congruência. O que seria o poder da congruência? É basicamente você assumir a personalidade que as pessoas acham que você tem antes de terem conversado com você. Eu vou explicar. Por exemplo, vamos supor que você tem uma aparência de alguém que é briguento. As pessoas olhem pra você e elas falam, cara, essa pessoa é briguenta. Ela arruma treta. Porém, a sua personalidade, você não arruma briga fácil. E aí que entra. Já que você tem a aparência de alguém briguento, você pode atuar ou simular uma personalidade briguenta e vai dar bom. Bom no sentido de que as pessoas vão comprar a ideia. Por mais que você esteja atuando, como a personalidade vai casar com a aparência, congruência, e as pessoas vão entender você como uma pessoa briguenta, e você pode usar isso como bem entender. Se você quiser intimidar alguém, você vai conseguir, entende? Porque você uniu os dois poderes. Vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem o que seria a não congruência. Por exemplo, eu tenho uma aparência que acaba atrelando mais a intelecto, talvez, pelo fato de eu ter cara de nerd. Tem gente que diz que eu tenho cara de nerd. Então, por exemplo, se eu quisesse pagar de perigoso, de bandido, não dá para eu pagar de bandido. Convenhamos, né? Não dá, olha isso aqui. Não dá para eu falar que eu sou do gueto, não dá. Entretanto, se eu quiser falar, mesmo não sendo, porém, se eu quiser pagar de inteligente, de filósofo, ou tentar confortar alguém com palavras, vai casar muito mais por causa da minha aparência. Vai dar muito mais impacto, entende? Tipo, eu dar uma palestra vai dar muito mais impacto do que eu ir na rua tentar enfrentar alguém. Tipo, intimidar alguém na rua. Eu não conseguiria intimidar alguém na rua, dificilmente. Do jeito que eu tô aqui, não. Mas se eu fosse, por exemplo, num palco para fazer uma apresentação de coach motivacional para 300 pessoas, daria bom. Porque a aparência ia casar com a fala e voa lá, entende? Ou seja, as pessoas nascem com aparências, elas têm a genética delas, e essa genética delas, na fase adulta, vai dar uma aparência, e essa aparência vai gerar um preconceito, certo? As pessoas vão olhar pra você, elas podem achar que você é mal, briguento, chato, legal, da hora, fofinho, fofa. As possibilidades são inúmeras. E aí que entra, você tem que descobrir o que as pessoas pensam de você. Tipo, pô, as pessoas me olham e me acham uma pessoa fofa. As pessoas me olham e me acham uma pessoa má. As pessoas me olham e me acham metido ou metida. Você descobre, e aí que entra o poder da congruência, que é basicamente você entrar na personalidade que casa com o seu corpo. Entende? E o poder disso basicamente é que você consegue ter um impacto muito forte dentro dessa personalidade, entende? Tipo assim, você pode até... Vamos supor que você tem uma aparência de que é brigão. Você pode até não ser. Porém, quando chegar no dia em que você precisar intimidar alguém, você vai conseguir com a sua aparência, e aí você simula uma personalidade de alguém brigão, entendeu? E vou lá, você intimidou alguém, sendo que você nem gosta de briga. Essa é uma possibilidade. Ou vamos supor que você é burro, mas você tem a aparência de alguém inteligente. Você tem a aparência de nerd, por exemplo. Você pode simular inteligência, porque a sua aparência já dá um porta-voz de tipo, cara, esse cara deve ser inteligente. E aí você só simula com alguns aprendizados que você leu em algum livro aí.
E aí você deve estar se perguntando, mas Ruben, então quer dizer que eu sou obrigado... Ó, você não é obrigado a nada. Primeiramente, você não é obrigado a nada. Ah, eu sou obrigado a fingir minha personalidade para ela combinar com a minha aparência. Não. Como eu disse, você não é obrigado a nada. Mas você tem que saber que esse poder existe. Você tem que se olhar no espelho e falar, caraca, eu tenho uma aparência X e tenho uma personalidade X, porém a personalidade Y bate muito mais com a minha aparência que é X. E aí, quando necessário, você vai usar isso a seu favor. É que nem eu falei, você pode usar isso para intimidar pessoas caso precise, para ganhar admiração de pessoas caso precise. Caso você não queira fazer amizade com alguém, você pode afastar alguém assim. Ah, eu tenho cara de metido. Finja que é metido, mesmo não sendo. Entendeu? Então, e aí você vai afastar pessoas falsas. Então as possibilidades são inúmeras. Espero que você tenha entendido, porque se você entendeu, você deve ter percebido que isso é um poder muito grande que você pode usar no dia a dia. Então, para quem entendeu, use com sabedoria.